isso no começo de 2000. Se a gente fosse importar essa tecnologia, não conseguiríamos distribuir isso de graça. Ia ficar uma tecnologia muito mais cara. Então, o que a Fundação fez? A gente desenvolveu um tocador para computador fixo, que é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Isso aqui é como um media player. Ele vai tocar o livro. A pessoa com deficiência visual, quando ela recebe o livro, ela recebe em CD. E aí ela tem a oportunidade de deixar no CD ou gravar no computador. Quando ela grava no computador, vai ficar aqui no histórico dela. A pessoa com deficiência visual acessa tudo pelo teclado. Ela não usa o mouse. E o teclado não precisa ser em braille, a não ser que ela queira. Vai ser aquela coisa da acessibilidade financeira. Quando você compra um computador, o teclado já vem junto, você não precisa desembolsar mais nada. Um teclado em braille sai em torno de uns R$300. Eu teria que ter mais esses 300. Então, é preferível... Tem aqueles adesivozinhos em braille, será? Difícil encontrar. É. Tem um aparelhinho que faz etiqueta, né? Mas é difícil de achar ele. E as etiquetas também, que é de polipropileno, também não é um material muito barato. Então, como é que ele faz? É preferível que ele faça uma aula de datilografia e acesse tudo pelo teclado. Os comandos são simples. Por exemplo, para ele acessar a biblioteca, ele aperta o H. Histórico 1. E aí a voz acessa tudo que ele tem lá. 2. Contos africanos dos países de língua portuguesa, volume 44, 3. Bidu. Quando chega no livro, ele aperta o Enter. Bidu caminha pela calçada, carregando. Deixa eu botar na capa para vocês. O livro digital ele tem algumas vantagens. A pessoa não precisa acessar o livro inteiro toda vez que ela quiser ler. O programa leva ela direto para onde ela parou na última leitura, como se fosse um marca-página. A gente consegue fazer a descrição das imagens. Então, essa informação não vai pular. Só que para fazer a descrição, a gente tem que colocar uma descrição por trás da imagem. Se eu abaixar aqui, vocês não vão ver nada além do que já tem no livro. Ele está exatamente como está lá no livro. Só que por trás aqui a gente coloca uma descrição para que a voz sintetizada acesse. A voz sintetizada só vai acessar texto. Ela não é inteligente, né? Então ela só vai ler aquilo que está ali para ela. Por que a gente não pode deixar visível? Porque isso seria mudar o conteúdo. E a gente não pode mudar o conteúdo do material. Mas a gente precisa tornar ela acessível. Então, por exemplo, a capa. Capa. Imagem. Capa do livro. Na parte superior centralizado, encontra-se o nome do livro. Do lado esquerdo, o nome das editoras. No lado direito, na parte inferior, há o selo da F, N, D, E. Abaixo está escrito Venda Proibida. E logo em seguida a assinatura de Maurício de Souza. A ilustração é um desenho que mostra Franjinha, Mônica, Cebolinha, Magali e Jeremias, numa lagoa. Eles estão sem roupa. Todos estão bravos. Franjinha chama Bidu, que pisca um olho e leva as roupas das crianças na boca. Fim da descrição. Prezada leitora. Ele vai fazer a descrição daquilo que está lá. No caso do livro digital, a gente consegue fazer de todas as imagens do livro. Não dá para fazer. Não tem problema nenhum. E aí o texto ele vai lendo conforme vai passando. Se ele quiser navegar pelo índice, ele aperta o I. Índice do livro. Capa. Bidu, 50 anos. E a voz vai para lá. Quando chega, a mesma coisa. A consciência do Bidu. O livro digital tem outras vantagens. Ele consegue colocar anotações dentro do próprio livro. Então, por exemplo, se ele está fazendo um texto acadêmico e ele quer os nossos famosos post-its, ele consegue fazer isso. Ele não precisa fazer isso numa reglete. E aí vai que ele perde o papelzinho da anotação e aí fica complicado de estudar. Então, ele já põe dentro do livro. Ele consegue procurar por palavras, pedir para soletrar. Então, tem várias vantagens para quem está estudando. Então, esse é um outro formato de livro para a pessoa com deficiência visual. Então, se a pessoa perde a visão por diabetes, não precisa se desesperar. Mas tem outros recursos que ela vai aprender. Né? E aí a gente oferece os cursos aqui, tem todo um suporte. Com o CD vai sempre um tutorial. Então, se ela esquecer de alguma coisa, só ela vai acessar o tutorial que tem lá informando. Se ela perdeu o arquivo, o computador deu pau, alguma coisa assim, todo o CD com o livro vai no instalador. Então, ela não precisa ligar pra gente para pedir de novo. Está sempre disponível para ela. A dificuldade que a gente tem esse material, como a gente não paga pelos direitos autorais desses livros. Então, por esse motivo, a gente distribui eles de graça. Mas, por esse motivo, também a gente não consegue distribuir para quem não seja pessoa com deficiência visual. Então, somos obrigados a distribuir só para esse público.
Alguma dúvida tem aqui? E esses cursos que vocês dão, de quantas horas? Depende. Tem, dentro de reabilitação, a gente tem um curso de informática, que é aquela pessoa que já sabia mexer no computador, já tem uma familiaridade, mas ela perdeu a visão, então ela tem que aprender a mexer de uma outra forma. E aí vai de acordo com a necessidade dela. E tem aquele curso que é voltado para a empregabilidade. Aí o curso é um pouco maior, dividido por módulos. Nesses casos de curso de empregabilidade, como é que vocês dão um curso para deficientes visuais que eram cozinheiros ou assim? Os nossos cursos para empregabilidade são informática, avaliação olfativa, são avaliadores de cosméticos, e rotinas administrativas. Por enquanto nós só temos esses 3. E a gente tem uma parceria com um curso de massagistas. Mas esse não é sempre, né? Depende da nossa parceria. Por enquanto nós só temos esses. Mas tem outras escolas que oferecem também. E o que tem mais procura aqui é do que? Informática está sempre cheio. Assim. E aí depende também do patrocínio. Tá? Avaliação olfativa, a gente são 20 vagas, se eu não me engano, por curso. E aí tem um critério de avaliação um pouco maior. Tá? Tem que ter até de 18 até 30 anos, porque como ele é focado em empregabilidade, é uma pessoa que tem que estar nessa faixa. Não pode ter rinite, sinusite, porque vai trabalhar com perfume. Tem que ser pessoa com deficiência visual, não importa se baixa visão ou cego total, mas tem esses critérios a serem seguidos. O de informática é um pouco mais, tem uns critérios menos fechados. O pessoal consegue bastante emprego nessa área, sim? Mesmo Sim. Não tem A pessoa com deficiência, no geral, tem uma abertura grande aí, mesmo porque a gente tem a legislação das cotas, né, que as empresas têm que cumprir, então uma determinada... Você tem um X de funcionários, você tem que ter uma cota para a pessoa com deficiência, né? O que a gente tem agora, a preocupação que a gente tem agora é educar os empresários para o treinamento dessa pessoa e para a acessibilidade que a empresa tem que ter para recebê-los. Porque não adianta nada oferecer um emprego e não dar suporte nenhum. Tá? Então, se a pessoa vai trabalhar no escritório, ela tem que ter um computador com voz sintetizada. Né? Eu tive uma dificuldade uma vez que trabalhava com surdos e aí uma empresa queria surdos para trabalhar na linha de produção. Por quê? Porque na cabeça deles o surdo não fala, então ia produzir mais. Só que surdo fala aqui, né? Então o que acontece? A esteira ia e eles conversando. E aí a produção parou. E aí eles falaram, aí que eles vieram explicar pra gente qual era o objetivo. E até a gente explicar para um empresário que não era bem assim que funcionava, que você tem que ter uma educação do funcionário e tal. Mas na cabeça dele, tipo, você colocar um surdo lá que não fala, ele vai produzir igual um robozinho. Então a preocupação que a gente tem hoje não é só com essa questão da pessoa com deficiência visual, mas também quem vai com a receber, educação de quem vai recebê-las. Tá? Vocês querem dar uma olhada na exposição? Pode ser. Pode ser?